Então, gente, hoje a gente vai ver a introdução à química orgânica, tá? Esse é um conteúdo muito tranquilo, muito simples, que eu vou procurar explicar para vocês da forma mais simplificada ainda, tá? O objetivo aqui realmente é vocês entenderem a química e saber que ela não é esse bicho de sete cabeças. Bom, a química orgânica ela vai estudar os compostos que são formados por átomos de carbono, principalmente. Vocês vão ver de vez em quando uns átomos de oxigênio, de hidrogênio, de nitrogênio, mas a predominância é do carbono. Então a gente tem que lembrar algumas características do carbono, tá? Lembrando lá das ligações químicas, ele é tetravalente, porque ele é da família 14, então ele tem 4 elétrons na camada de valência. Seguindo lá a regra do octeto, ele precisa fazer 4 ligações para atingir a configuração de gás nobre, né? Que são 8 elétrons na camada de valência. Portanto, ele vai fazer 4 ligações covalentes. Ele pode formar ligações múltiplas, sendo elas simples, duplas ou triplas. Essas ligações simples, duplas ou triplas, a gente vai ver daqui a pouco nos exemplos. E também a química orgânica ela tem a característica de formar cadeias, ou seja, os carbonos formam cadeias. São vários átomos de carbonos ligados entre si. E também com outros elementos. A maioria há metais, de vez em quando rola aí um ou outro metal, que são chamados os organometálicos. Bom, a primeira classificação dos carbonos é com relação ao tipo de ligação, tá? Entre eles. Então, os primários são esses aqui que estão em rosa, que estão ligados apenas a um carbono, ou seja, esse aqui só está ligado a esse e este só está ligado a esse. Quando a gente tem uma estrutura que só tem um carbono, ela não está ligada a nenhum outro, então ela também é considerada primária. No secundário, os carbonos estão ligados a 2 outros átomos de carbono, ou seja, esse aqui está ligado a esse, e esse outro a esse dessa ponta e esse outro do meio. No caso do terciário, tem 3 átomos de carbono ligados ao átomo que a gente está analisando. E no quaternário, todas as ligações que ele faz são com outros átomos de carbono, tá? Bem tranquilo. A hibridização. Essa classificação ela é um pouco polêmica e eu vou explicar para vocês para simplificar e desmistificar essa polêmica. O carbono sp3 ele é considerado aquele que só faz ligações simples. O sp2 que faz 2 ligações simples e uma ligação dupla. Essa ligação dupla são 2 ligações covalentes entre o carbono e outro carbono ou outro elemento. E a sp, a gente tem 2 possibilidades, ou uma ligação simples e uma ligação tripla, ou 2 ligações duplas. E como isso acontece? Vamos lá. Aqui eu tenho essa tabela com alguns exemplos e a correlação entre a hibridização, que também é chamada de hibridação, e os ângulos e as formas geométricas de cada uma dessas ligações do carbono. Então, a sp3, a gente vai ter aqui esse exemplo em que a gente só tem ligações simples. Então, ela forma uma geometria tetraédrica. Eles estão mais espalhados possível. Na sp2, a gente vai ter aquela uma ligação dupla e 2 simples. Então, vai mudar um pouco a
cara da minha molécula. Na sp, a gente tem a tripla com uma simples ou duas duplas. Aqui a gente tem duas estruturas que são lineares. Olha lá, o ângulo de ligação muda, vira um ângulo de 180 graus, que é o ângulo raso, tá? Outra coisa que é muito importante sinalizar é que as ligações simples, todas elas, são chamadas de ligação sigma, que são as ligações mais fortes. Aquelas que têm ligação dupla e ou tripla acompanham a ligação π. A ligação π é uma ligação um pouco mais fraca. Então, toda vez que tiver uma ligação dupla, a gente tem uma sigma, que é a mais forte, e uma π, que é a mais fraca. No caso da tripla, a gente tem uma sigma, que é a do meio, e as duas outras, em cima e embaixo, vão ser as π. Passando agora para os diagramas de estados híbridos do carbono, para vocês entenderem melhor o que é esse sp3, sp2 e sp, tá? Esse estado fundamental, ele mostra a distribuição eletrônica do carbono, tá? No estado fundamental. Ou seja, aqui a gente tem o subnível 1s2 completo, né, com 2 elétrons, 2s2 também completo, e o 2p só com 2 elétrons. E a gente divide aqui nos orbitais p, x, y e z. Quando ele passa a ser sp3, a gente tem uma junção desses três orbitais p com o 2s. Então, um elétron fica em cada uma daquelas casinhas, né, que a gente chama os orbitais. Dessa forma, a gente vai ter 1s e 3p. Por isso é chamado de sp3. No caso do sp2, vai ser bem parecido, só que a gente vai ter 2s e somente dois orbitais do p juntos aqui, formando o híbrido sp2. Portanto, para o sp, a gente só vai ter um do s e um do p, formando o híbrido sp. Agora, a gente vai passar para a representação das cadeias carbônicas. Antes de falar das classificações das cadeias, a gente precisa falar das representações, porque a gente pode utilizar representações diferenciadas, tá? Aqui a gente tem 4 tipos de representações. Primeiro é a fórmula molecular, que vocês já conhecem, né, lá da química geral. A fórmula molecular vai representar o símbolo do elemento e embaixo vai vir a quantidade de átomos desse elemento naquela determinada molécula. Aqui eu usei o exemplo do C3H8. Então, eu tenho 3 átomos de carbono para 8 átomos de hidrogênio. Para essa mesma molécula de C3H8, eu tenho outras 3 representações, que são fórmula estrutural, fórmula condensada e fórmula de bastão. Na fórmula estrutural, vocês já ouviram falar também lá na química geral, a gente vai representar todos os átomos e todas as ligações entre esses átomos. Aqui na fórmula condensada, a gente tem esse átomo de carbono e 3 átomos de hidrogênio. Isso quer dizer que esses 3 átomos de hidrogênio estão ligados nesse átomo de carbono e a gente consegue facilmente enxergar isso pela fórmula estrutural aqui de cima. Esse átomo de carbono tem 1, 2, 3 átomos de hidrogênio ligados a ele. Esse traço aqui vai representar a ligação entre esse carbono aqui e este aqui, como essa ligação aqui de cima. Só que nesse aqui a gente só tem 2 Hs ligados. E o último vai ser igual ao primeiro. A fórmula de bastão é uma fórmula que ela é
considerada um pouco mais complicada de visualização, mas é a mais fácil em termos de desenho, porque é só a gente fazer os tracinhos. Essa fórmula a gente não vai representar, a gente não vai escrever nenhum símbolo de elemento. Nesse caso, cada cantinho aqui, cada ponta, representa um átomo de carbono e o traço vai representar a ligação entre um carbono e outro. E os átomos de hidrogênio não são representados neste tipo de fórmula. Mas ele não é muito difícil, depois dá para pegar o jeito. Então, aqui eu tenho nessa ponta um carbono, no meio outro carbono e nesta ponta outro carbono. É só vocês contarem quantos traços faltam para chegar em 4 ligações, que é a valência do carbono. Agora sim, a gente pode falar um pouquinho das classificações dos tipos das cadeias carbônicas. A primeira é a aberta, ou também chamada de acíclica, ou fechada, que também pode ser chamada de cíclica. Esse tipo de cadeia é considerada aberta. A fechada é quando a gente tem algum ciclo, seja um formato de triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, seja lá qual for. Normal ou ramificada. O que seria uma cadeia normal? Normal é que só tem átomos de carbono, uns ligados nos outros, sem uns bracinhos, vamos dizer assim, para cima ou para baixo. No caso, essa cadeia aqui é uma cadeia normal. Essa ao lado, ela é ramificada, porque ela tem essa parte para cima com esse triângulo de cabeça para baixo, que é um pedaço de uma cadeia fechada. Homogênea ou heterogênea? A homogênea é aquela que tem somente átomos de carbono na cadeia principal. A cadeia principal é considerada a mais longa. E heterogênea é aquela em que a gente tem um átomo diferente de carbono nessa cadeia principal. No caso, essa estrutura aqui, essa daqui, essas de cima, todas são homogêneas. Essa aqui tem um oxigênio no meio, então ela é heterogênea. Essa aqui tem vários átomos de N, nitrogênio, então ela também é heterogênea. No caso da saturada ou insaturada, a insaturação vai ser aquela ligação dupla ou tripla que a gente falou lá no início do vídeo. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma ligação dupla, então ela é insaturada. Essa aqui também tem uma insaturação, porque tem ligações duplas dentro do ciclo delas, ok? Gente, era isso que eu queria passar para vocês. O objetivo dos nossos vídeos é que eles sejam bem curtinhos, bem simplificados, para que vocês possam absorver e aproveitar o máximo possível deles. Tá bom? Obrigada e até a próxima aula.